Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 19 de março. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Procedimento simples. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, na imagem inscreva-se. Se você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente. É só clicar nela. Se não estiver aparecendo a imagem, você na parte inferior do vídeo, descendo aí um pouco mais para baixo do vídeo, vai ter a opção de se inscrever também, um botão para se inscrever no canal. E para que você possa receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, informações relevantes, carteiras de ações, vídeos exclusivos. Hoje, inclusive, teve uma live exclusiva antes da abertura do pregão, falando do mercado como um todo, que o mercado estava abrindo embaixo, enfim, terminou voltando aí para cima. Então, foi tudo passado dentro do canal que DV Invest. Tem aplicativo na Apple Store e também na Play Store, tanto para iOS quanto também para Android. Aplicativo DV Invest, você pode também clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos. Seguindo aqui para a análise de hoje, que a gente vai falar sobre o Ibov, futuros mini índice e mini dólar. Depois eu venho falando aqui de PTR4, de Vale 3, de VIVT4, CRFB3, JBSS3, IDUC3, VVAR3 e LREN3. São os ativos que eu vou abordar nesta videoanálise. Temos o Ibovespa seguindo com suas máximas descendentes, seguindo com seu movimento longo de baixa. E olha só onde é que o Ibovespa bateu no pregão de hoje, na região dos 62 mil pontos. Daquela estatística que eu já venho comentando há um bom tempo, o Ibov conseguiu chegar aí nesse patamar dos 62 mil pontos, né? Quando falo comentando há bom tempo, todas as análises anteriores a gente vem falando desses níveis importantes. Não são necessariamente os níveis que o Ibov vai bater e já vai voltar a subir. Mas são níveis que chamam a atenção. Por quê? Porque nos momentos de crise, geralmente o mercado para em cima de um nível de preço relevante para depois voltar a gerar algum repique de alta ou mesmo o encerramento da crise. Não necessariamente que tenhamos sinais claros que já está encerrando a crise. Não tem nem sinal de alta definido ainda no gráfico diário, mas o fato é que a região dos 62 mil a 60 mil pontos, 61 mil pontos, principalmente 62.700 a 61 mil pontos, é uma região mais relevante de suporte, até mais do que a região dos 66.600. Eu diria que essa região é relevante, assim como a região dos 72 a 70 mil pontos, que o Ibov ficou ali travado durante um determinado período e depois veio aqui mais para baixo. Então, nessa faixa aí de pontos, o Ibov conseguiu hoje, no gráfico diário, gerar um candle ali de recuperação, que traz uma chance de quebrar essa sequência de máximas descendentes e caminhar aqui para um recuo, um retorno do preço, uma correção do forte movimento de baixa. Em termos de probabilidade, o caminho ainda mais provável seria, após um movimento de correção, gerar aqui sinalização para baixo e perder essa mínima aqui, podendo ir para a faixa, entrar ali na parte de estatística mesmo das crises anteriores, em termos de desvalorização, de 53% a 63%. Se chegar na faixa dos 53%, a gente estaria falando no Ibov na faixa dos 53.700 pontos. Seguindo para os futuros, primeiramente aqui no gráfico de 60 minutos do mini índice, antes de qualquer informação a seguir nas análises, eu peço para que você deixe seu like, seu joinha aqui nessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, seja em termos de leitura do mercado. E falando em aprendizado, use bastante todo o conteúdo que tem aqui de aprendizado no canal, organizado ainda em playlists de forma gratuita para que você possa evoluir no mercado de renda variável. E lembrando também, na parte inferior do vídeo, na descrição desse vídeo, tem um link à frente da palavra curso que você acessa e estão abertas as inscrições para o curso Invista Melhor usando análise técnica. É muito importante que você esteja de alguma forma preparado para quando toda essa crise passar, vamos dizer assim, você esteja preparado para buscar aproveitar da melhor forma possível essa crise, já se preparando justamente quando ela está acontecendo. Então tem aí um curso que você vai ter todo o suporte, o meu suporte durante um ano aí, durante o seu acesso ao curso. Então no mini índice nós tivemos aqui um movimento forte de recuperação. O que aconteceu nesse movimento forte de recuperação? O mini índice anulou a tendência de baixa, superou a máxima desse topo anterior. Legal, só que agora precisa gerar o que é um fundo ascendente. Tem algum sinal de fundo ascendente? Não, já gerou uma pancada para baixo, gerou outra pancada, está gerando depois do fechamento do Ibov. Mini índice já está fechando aqui, está vindo para uma queda de 2,67%, ou seja, o que tende a puxar, trazer uma expectativa mais para baixo para o início do próximo pregão, isto é, se não abrir aqui já em cima, né? Mas qual seria a estratégia para se buscar a operação
de day trade no início a partir do próximo pregão. Se continuar dentro desse movimento de queda, gerando topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, bateu aqui no suporte, ó, gráfico de 10. Ficou aqui de lado, próximo pregão, abriu aqui mais fraco e depois gera pivô de baixo, foco em venda. Se tentou subir aqui de maneira fraca e parou nesse nível aqui, ó, que era o nível de suporte aqui por conta dessa zona de resistência, que também deu uma parada, enfim, por volta ali dos 66.890 pontos. Gerou aqui, tentou subir, gerou topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em buscar a operação na ponta vendedora. Abriu forte para cima dessa região, vindo a proporcionar já fundo ascendente, já acima desse patamar de 66.890 a 67.100, fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, foco em buscar a operação de compra de day trade. Seguindo aqui para o dólar, dólar no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 0,32, na verdade está apresentando, né? Ainda tem mais alguns minutos aí para fechar o pregão. Então temos aqui o dólar com essa queda, uma leve queda, 0,26 agora, que é um candle que, se a gente olhar para ele aqui, a abertura lá em cima do corpo anterior, invadindo o fechamento do corpo inteiro, né, cobrindo todo o corpo anterior do candle, que significa dizer um engolfo de baixa. Dalton, não sei o que é engolfo de baixa, tem aqui um vídeo de aprendizado no canal que você pode pegar esse vídeo aí e entender melhor o que é esse padrão de reversão dos candles, que pode reverter esse movimento de subida para ter um movimento de baixa no gráfico diário. O que potencializa um pouco mais a chance de se ter ou um movimento de baixa ou um movimento lateral no gráfico diário do dólar? A perda da mínima do pregão de hoje dos 5,071. Vamos ver o que está acontecendo dentro do gráfico 60 minutos. A gente vê aqui o que? O dólar travado, mas que agora perdeu essa região aqui de suporte. Que região de suporte é essa que foi perdida? Uma região na faixa dos 5,108 a 5,118. Então, enquanto o dólar gerar aqui algum sinal de topo descendente para baixo, principalmente de 5,108 no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ele tentou subir aqui, está tentando subir. Eu não faria essa venda com esse candle desse tamanho por conta da proximidade do suporte com stop longo. Tentou subir aqui de maneira fraca, batendo essa região de 5, abaixo de 5,108. E gerou sinal de topo um pouco mais para cima e mais afastado dessa mínima, foco em buscar a operação de venda. Para focar novamente em compra no dólar, dando um zoom menos, aqui a gente tem aqui essa região de 5,108 e 5,118. Veio para cima desse patamar, passou a gerar fundo acima dos 5,118, preferencialmente, foco em compra de day trade de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abaixo dessa região de 5,108, enfim, e ainda se for ainda mais abaixo ainda dos 5,098, enfim, fica mais para buscar operações de venda. Vai batendo em níveis ali que era suporte, virando resistência, foco em buscar operação de venda, sinalização de baixa, de fundo, de topo descendente ou mesmo de pivô de baixa. Vamos supor que o dólar abre já caindo aqui amanhã. Abra caindo e venha para baixo desse patamar. Qual o nível mais relevante de buscar a venda? Topo descendente abaixo, não necessariamente batendo aqui, mas abaixo, pode bater, mas preferencialmente abaixo dessa região de 5,073. Seria o melhor cenário para buscar ali um movimento até esse fechamento completo do gap, que fica ali na casa dos 5,011. Indo agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje, lembrando sempre da questão do like, se essa avaliação que eu fiz aí, por exemplo, dos futuros for útil para você, de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Petrobras no pregão de hoje, alta de 6,55%. O ativo foi lá, oscilou um pouquinho abaixo da mínima do pregão de ontem, 10,87. Foi bater em 10,85. Onde é que a Petro está batendo? Na região da mínima aqui dos 10,88 desse fundo do gráfico mensal. Então é uma região importante de suporte. O que é que ela fez então no gráfico diário? Ela superou a máxima do pregão anterior. Depois dessa sequência de máximas descendentes, superou a máxima do pregão anterior. Então, o primeiro sinal de subida da Petro, antes mesmo do Ibovespa superar a máxima do pregão anterior, gerou um sinal de subida que pode trazer o quê? Um movimento de recuperação. Para quem entrou comprando de alguma forma Petro no pregão de hoje, uma operação contra a tendência, stop fica bem definido em R$ 10,84. E aí avaliaria o pregão de sexta, o pregão no início da próxima semana, para buscar ali um reposicionamento desse stop na Petro. Em busca de quê? De uma correção, tentar pegar uma correção até a média móvel exponencial de 13 períodos, seria uma das alternativas em termos de uma compra na Petro. Qual o desafio e o que é que melhora a situação para a Petro? Em termos de força por parte dos compradores, aumentando a probabilidade de estender um pouco mais o movimento de subida, buscando uma região em torno dos R$15. Seria ver a Petro fechar acima do nível que foi testado hoje como resistência,
que é primeiramente uma região de 12,60 e segundo o gap de baixa em R$13. Então, se ela conseguir voltar a trabalhar acima desse patamar no intraday, gráfico de 15 minutos ou 60 minutos, passando a gerar sinal de alta, por exemplo, acima dessa região de 12,60 ou melhor ainda, acima dos R$13, aumentará sim a chance da Petro gerar um movimento um pouco maior aí de correção de toda essa forte queda que ela chegou e uma correção que começaria, que aconteceria em cima de um nível importante de suporte do gráfico mensal. Depois disso, vamos falar aqui de Vale 3, que no pregão de hoje, depois de ter acionado ali uma saída de uma operação comprada ou aqui ou lá nas médias, comprada em termos de swing trade contra a tendência, ela fechou hoje em queda de 7,22, segue dentro do seu movimento de baixa com candles descendentes, máximas e mínimas descendentes em relação ao pregão anterior e apontando para voltar para o nível mais relevante de suporte em termos de se buscar algum tipo de entrada, que é essa região de topos anteriores aqui do gráfico mensal, essa região aqui inteira, ó, de vários topos lá para trás, que aqui funcionou como resistência, que de novo ela bateu já aqui e já teve uma recuperação em cima desse suporte. Passou dessa região, que é uma região ali na casa dos R$34 até R$32,86, o outro nível um pouco mais abaixo e com a relevância um pouquinho maior, um pouco inferior a essa aqui, mas ainda é uma relevância grande, essa região também de topos anteriores, um pouco mais para baixo ali, que seria por volta dos R$30, número redondo. Então, nessa faixa de preço que daria para monitorar de perto, se a Vale chegar aqui nesse nível de preço de novo, dos 32,86 aqui, gerar algum sinal de alta mais afastado da média possível, seria uma das alternativas se buscar uma compra de swing trade contra a tendência. Seguindo aqui agora para Vivo, né, VIVT4, temos uma bela recuperação na Vivo. Se pegarmos no mês, a Vivo está em alta de 6,8%. Falando surpresa porque a maioria está tudo com a queda muito forte no mês. Se a gente pegar o Ibovespa no mês, como é que está o Ibovespa no mês? O Ibovespa nesse mês está caindo 34% e o VIVT4 está conseguindo se sustentar em alta de 6,8% após testar ali a média móvel 3 períodos e basicamente vir aqui na região de topo anterior àquela questão dos níveis importantes de preço que pode gerar algum sinal de recuperação num processo de crise, num processo de queda um pouco mais forte. Então bateu aqui na região de topo anterior e conseguiu se recuperar. O que é que me chama a atenção em termos de operação de swing trade esse ativo? Até conseguiu no gráfico semanal superar a máxima da semana anterior, que já é algo interessante. Fez toda essa recuperação, superou a máxima de um topo descendente, superou a outra máxima do topo descendente. Quais são os níveis relevantes que eu vejo aqui nesse papel? Isso aqui, ó. Então, em termos de entrada, o que é que seria bom acontecer? Pode até subir um pouco mais em termos de entrada de swing trade, fundo ascendente. Primeiramente, melhor que acontecesse fundo ascendente acima dos 56,47 e no mínimo acima da média móvel exponencial de 3 períodos, mas ideal que acontecesse um pouco mais para cima. A entrada também poderia ocorrer da seguinte forma, G60, isso aqui é o gráfico de 60 minutos, vem caindo, chega aqui nesse nível de topos que foram rompidos, ó, esses aqui, vem caindo, chega ali próximo da média, gera sinal de fundo ascendente, possibilidade de se buscar a operação de compra no ativo, tentando pegar o gráfico 60 minutos a favor de uma tendência já de alta do G60 e já num cenário de indefinição da tendência do gráfico diário. CRFB3, outro ativo que está se recuperando bem. Olha a semana, alta de 12,58%. Lá no gráfico mensal, o ativo está se sustentando acima da média móvel exponencial de 3 períodos após ter ido lá testar uma região mais importante de preço no gráfico mensal. Foi até um pouco para baixo disso e gerou um processo de recuperação aqui no gráfico diário. Veio superando a máxima desse candle aqui e veio forte para cima. Olha que volatilidade nesse pregão e também nesse outro pregão. Da mesma forma da VIVT4, o que mais vai me chamar a atenção para entrar comprando pelo gráfico diário é ver o papel gerar sinalizações de alta acima já das médias. Média móvel exponencial de 13 períodos, ou melhor ainda, acima de um patamar ali pelo menos de R$ 21,65. Pelo gráfico 60 minutos, a alternativa semelhante à da comentada agora na VIVT4 seria acontecer o que? Voltar aqui, ter um movimento de baixa e consequentemente um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos acima de um nível de resistência que ocorreu, que foi superado, que pode funcionar como suporte, chamada mudança de polaridade, e já a favor de uma tendência de alta do gráfico intraday e uma indefinição da tendência no gráfico diário, visto que aqui ela basicamente supera ali um topinho descendente, volta forte aqui para cima, enfim, está no nível de relevância em termos de resistência, mas que se encaixaria a possibilidade de entrada mais pelo gráfico de 60 minutos para mim.
JBSS3 tentando também fazer uma recuperação, ainda caindo na semana 6,09%. A JBSS3 no gráfico mensal, olha onde ela veio bater num nível importante de preço, de topos anteriores. E aqui, se sustentando em cima da média de prazo maior, a ação está tentando se recuperar, deixando uma grande sombra inferior. No gráfico diário, está brigando, assim como a Vale ficou brigando com a média e não resistiu e agora está vindo para baixo, é importante olhar essa região aqui. Ó. Qual seria o cenário mais positivo para a compra de JBSS3? Seria simplesmente ter o quê? Fundo ascendente acima dessa região aqui, ó, que ela está brigando para ver se consegue ficar acima. Vou jogar no gráfico 60 minutos, seria aqui, ó, o mercado, o ativo fica aqui de lado nos R$20 e depois faz um rompimento, pivô de alta, possibilidade de compra. Segunda forma, o mercado vem aqui, como já veio aqui para cima, o mercado traz o preço desse ativo para cima desse patamar, que é um patamar por volta de R$20,87 a R$20,41. E a partir desse ponto aqui gera fundo ascendente também no gráfico 60 minutos, outra alternativa de entrada de compra que para mim faria muito mais sentido fazer essa compra em cima de JBSS3. Então, ficar atento aí nos próximos pregões, aí, a partir do próximo pregão, no papel que está brigando em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. IDUC 3, onde é que a IDUC 3 foi bater? Já tinha passado aqui desse patamar, que é um patamar relevante de preço que a gente destacou esse candle aqui, ó, que se superasse a máxima desse candle seria possibilidade de compra, com stop curtinho. Hoje, avaliei a possibilidade de compra já do papel, porque superou a máxima no pregão anterior, só que é o tamanho do stop. Aí a volatilidade do ativo, nesse momento, é uma volatilidade de 24,33%. Ou seja, na média, se você comprar esse ativo hoje em 24,11, o que isso significa? Significa que se você comprar hoje a 24,11, ela pode oscilar 24% para cima ou 24% para baixo, considerando o comportamento médio do preço desse papel nos últimos 10 pregões. Então, é uma volatilidade alta. Consequentemente, para a estratégia de risco que eu estabeleço, eu poderia comprar no máximo de 2% a 4% do capital total para eu não perder mais do que 0,5% do capital total. Então, eu poderia fazer o quê? Não, vou aceitar perder 1% do capital total para poder entrar ali na faixa de 7% a 8%. Mas vai aumentando o risco da operação e o stop ficou um pouco grande na minha avaliação para exigir aí algo maior para cima. Tem um espaço razoável para a média, mas se a gente pegar aqui a distância do que seria o stop mais bem posicionado, um stop de 21%, teria que ter um pouco mais do que 42% aqui para cima. Está bem no limite. Por quê? Porque como a queda é muito intensa, a média tende a cair de maneira mais rápida aqui para baixo e atrapalhar um movimento de subida do preço. O que daria para fazer? Buscar olhar no gráfico de 60 ou mesmo no gráfico de 15 minutos, possibilidade de compra, deixa eu tirar aqui essa linha que está atrapalhando, possibilidade de compra no sentido de fundo ascendente no gráfico de 15 minutos, em cima do patamar de resistência que foi superado, ou pivô de alta, ou também no gráfico de 60 minutos seria uma das alternativas de se buscar operar a favor de uma expectativa de ter um repique de alta da ação no gráfico diário em busca da média móvel exponencial de 13 períodos após ter testado uma região mais relevante ainda de suporte, que é essa aqui, ó, que é essa região na casa dos R$20,85. Via Varejo, dia de hoje apresentou alta de 3,94%. Olha onde Via Varejo veio bater. Passou batida nos R$6 e veio buscar a região dos 4,10. Aqui esse suporte é a região dos 4,11. A mínima foi 4,10 exatamente. Né? 4,10 a região de 4,10 a 3,80. Região inteira desse fundo aqui que passa por todos esses meses aqui mais laterais. Então é a região mais significativa ainda para a Via Varejo. Bateu aqui nesse patamar, proporcionou hoje um candle de alta, mínima do dia 4,11, a mínima de ontem 4,17, veio um pouquinho para baixo e gerou um candle de recuperação. Superação da máxima desse candle aumenta a probabilidade de ter um repique de alta. Qual é o primeiro desafio para um repique de alta da Via Varejo, VVR3? É aqui, ó, nessa zona de resistência. Tem essa máxima desse candle aqui, mas principalmente o fechamento do gap lá em R$ 7,00 a 7,04. Esse é o primeiro grande desafio para o papel em termos de resistência do gráfico diário. Nesse meio termo, você observe que tem alguns fundos anteriores aqui, ou seja, nesse buraco aqui tem alguns fundos para trás que podem justamente também ter entrada de pressão vendedora, ou seja, daquela pessoa que comprou o suporte, aí o preço volta aqui, quando fica no 0 a 0, depois de uma queda maior, ela vai lá e entra vendendo para sair no 0 a 0 da operação. Então, isso aqui, inclusive, tem falando sobre essa questão da resistência, do suporte, qual o significado disso, tem um vídeo de aprendizado aqui no canal
que você pode aí entender melhor o funcionamento das resistências e dos suportes. Então, superou a máxima de hoje, 5,38, aumenta a probabilidade de ter movimento de alta que pode ser aproveitado de alguma forma através de um gráfico de menor periodicidade, gráfico de 15 minutos, ou seja, está aqui de lado no gráfico de 15 minutos. Gerou aqui um rompimento para cima, seria um pivô de alta, traria a possibilidade de se buscar a entrada na ponta compradora, mas não deixar mais, se o papel voltar para baixo do nível de fundo ou do fundo que antecedeu o pivô de alta, voltar para baixo desse patamar, sairia com stop da operação. Então seria a alternativa aí para se trabalhar na Via Varejo a partir do próximo pregão. E aqui falando de lojas Renner, LRN3 alta forte de 15%, conseguiu gerar o chamado engolfo de alta. Eu tinha falado do dólar do engolfo de baixa, agora falando do engolfo de alta, o padrão gráfico também tem aqui no canal um vídeo de aprendizado. Esse candle aumenta a probabilidade de se ter um movimento de subida ou marca no mínimo a chance de se ter um movimento aqui lateral. Se superar na máxima de hoje, que foi de 36,85, melhor ainda. Olhando aqui para o gráfico mensal, onde é que isso aconteceu? Onde é que está acontecendo esse sinal de alta no gráfico diário? Em cima desse suporte, que foi bem para baixo ainda. A ação tinha um nível bem importante na faixa dos 33,61 e mais abaixo seria 31,95. E o outro nível ficaria aqui, tem esse nível e um nível ainda mais abaixo, que é uma região ali testada na faixa dos 27,63. Bateu nessa, tem essa aqui, opa, mais fina aqui, essa aqui e esse outro nível aqui dessa máxima para essa região testada aqui por mais 2 meses. Né? Então tem 3 meses testando essa região e aqui tem mais meses testando essa outra linha aqui. Chegou nesse patamar e gerou um engolfo de alta, que traz a chance de ter um repique de alta, lembrando só que a ação ainda está dentro de uma tendência de baixa. Foi lá em cima, voltou aqui forte para baixo e agora gerando um processo de recuo do preço. Quais são os desafios desse papel? Primeiramente aqui o gap que foi do pregão passado, 38,54. Acima desse patamar, qual outro nível de resistência dos 38,54? Eu vejo mais lá junto, tem um número redondo dos R$40, mas mais junto da média móvel exponencial de 3 períodos e nessa região aqui que tem um gap de baixa em 46,78. Então, papel que para gerar aí um sinal de alta, de recuperação forte em cima desse nível de preço aqui no gráfico mensal, teria que gerar aqui um mês para cima ou fechar mais para cima e quebrar a sequência de máximas descendentes para voltar a ter uma expectativa maior de subida num prazo maior. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço e até o próximo pregão.